ninguém me conheces, porque às falas do mundo dás troco. Sabes tu que às vezes pareces ser um louco, mais louco que um louco. Se hora a hora os meus passos persegues, e se até do que eu sonho das conta, não entendo como é que consegues fazer a fé na má fé que te afronta. É mentira, mentira, mentira. Se queres que te diga, se juro e rejuro, é mentira, mentira, mentira. Descrever essa intriga é falso, é perjuro. As pedradas que o mundo me atira hão de em telhas de vidro cair. E é mentira, mentira, mentira. Talvez ainda fira quem feralmente. Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando. Mais um aviso paroquial dos nossos conteúdos do Quintal da Galécia. E infelizmente nem sempre podemos trazer boas notícias. E que coincidentemente também não podemos falar do outro. Pode sim, o Jornal de Madrid pode falar, talvez um canal de emissora estrangeira, francesa, alemã, americana, mas de repente Portugal ou Brasil falar da Galiza às vezes pode incomodar, e é aí que surgem esses discursos, essas agressões verbais de que só nós devemos tratar dos nossos assuntos, o que beira realmente a uma grande hipocrisia ou a uma grande falsidade. Coincidentemente, nesses últimos dias, as pessoas, quando perdem as suas argumentações, ou pela falta de conhecimento, ou pela falta de conteúdo, elas aparecem aqui para nos atacar, seja no grupo ou seja no privado, utilizando esses velhos subterfúgios de que estamos nos metendo nos assuntos deles. Alguns discursos, inclusive, cheirando muita xenofobia, outros simplesmente a um nível de agressividade por simplesmente não concordarmos com a sua ideia ou divergirmos de opinião, ou então tecermos algum comentário que vai de encontro aos seus ideais, às suas ideologias, aos seus pensamentos. Talvez essas pessoas se sintam muito bem naqueles grupos fechados, onde ali todos se abraçando, todos se cumprimentando, uma espécie de fraternidade, onde todos comungam a mesma ideia. Sendo assim, é uma zona de conforto onde divergências não podem existir e que, como sabemos, as divergências podem causar o exilamento, o banimento dessas pessoas. Mas, se tratando do grupo Quintal da Galécia, onde muitas vezes eu próprio tive divergências com meus amigos galegos e portugueses, e mesmo assim continuamos amigos, não necessariamente entramos nas vias de fato, verbalizando todo tipo de ódio, inclusive algum desses agressores tentam invadir o nosso espaço privado ou a nossa vida pessoal, como se isso fosse alguma espécie de arma secreta contra um suposto inimigo criado. Nem vou dizer daqueles que se escondem e se ocultam em perfis falsos, valendo-se muitas vezes do anonimato para tecerem informações, baixo a segurança de um nome obtuso ou de uma fotografia falsa. Essas pessoas realmente não devemos dar razão. Insisto, não pactuo e não preciso argumentar com pessoas que em pleno século XXI utilizam as redes sociais de forma anônima para caluniar ou para ofender as pessoas. Se dizem ser republicanos ou defensores de uma suposta democracia, mas agem como se fossem espiões do tempo da ditadura franquista. Nisto posto, voltamos novamente, e já é um tema cansativo, falar da Altri. E por que eu deveria incomodar-me com a Altri? Eu não moro em Portugal, nem muito menos na Galiza. Eu não sou português, nem muito menos galego. Eu não tenho ações em nenhuma dessas fábricas. Eu não tenho um vínculo empregatício em nenhuma dessas fábricas. Eu não participo em nenhum momento em qualquer etapa da produção da celulose. E no primeiro momento também tive a mesma comoção que muitas pessoas. A chamada do fora Altri, ou Altri não, é muito importante esse debate. E tenho toda a consciência que os galegos podem ou não querer qualquer tipo de indústria no seu país, e que defendam as políticas ambientais pela saúde das suas pessoas e pelo bem-estar do ambiente em que vivem, protegendo-se de qualquer poluição, seja da atmosfera ou dos cursos de água, desde as suas nascentes até a chegada no mar. É de pleno direito que os galegos defendam a sua terra e o manejo correto do seu solo, ou qualquer tipo de exploração agropecuária, de extração mineral, da aquicultura, da indústria de base, da indústria tecnológica, do seu comércio, do seu turismo. Isso de fato é problema deles.
Eu também poderia dizer que a Palestina e o problema que atinge a Palestina seria um problema que somente deveria ser discutido entre eles. Mas isso seria justo? Não ter a interferência de outros povos? Não ter a sensibilidade de outros povos a respeito dos problemas dos palestinos? Sendo assim, por que um forasteiro não pode discutir ou ter interesse em discutir os problemas ambientais de outro país? As pessoas poderão dizer, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas foi isso mesmo que foi utilizado num vídeo que recente aparece numa corrida de bicicletas, onde a introdução do vídeo fala-se justamente isso, da sensibilidade da Galiza contra a Altri e pelo povo palestino. Mas então, por que motivo levaram algumas pessoas a ficarem ofendidas com as nossas publicações? Porque simplesmente apontamos um outro lado da moeda. Não tem o menor interesse que a Altri ganhe ou deixe de ganhar algo com um parque industrial em território galego. A nossa indignação é muito simples: a manipulação da informação, a divulgação insistente de notícias falsas, ou simplesmente a omissão de toda a verdade. Seja dos jornais, sejam até mesmo dos políticos que fazem oposição ao atual governo da Galiza, que não se trata simplesmente do nome Altri, mas o envolvimento de empresas galegas. E foi aí que apareceram dois nomes, Greenfiber e Greenalia, duas empresas de capital galego, sediadas em território galego. E é isso mesmo, pessoal. Não vamos pactuar com a falsificação das notícias, com meias-verdades, ou simplesmente nos submetermos aos anseios dos hipócritas, dos mesquinhos, dos ignorantes, dos obtusos e daqueles que se ocultam em perfis falsos. O nosso trabalho pode ser humilde, pode ser simples, mas busca sempre trabalhar com a honestidade das informações. Não fazemos programas sensacionalistas, isto sem qualquer envolvimento com membresias, fraternidades, atividades político-partidárias ou de desenvolvedores de notícias de pós-verdade. Lembrando sempre que não há exceções. Todo mundo que se esconde atrás de um perfil falso é uma pessoa falsa. A liberdade de expressão tem um preço idêntico para todos. A ética de assinar o que escreve, de assumir o que pensa e de confirmar o que disse. As pessoas que não se identificam na internet têm arquétipo de inquisitoras, atacam os outros para aplacarem o medo da própria imagem. Porque se conseguissem viver numa boa com o que são, colocariam o rosto à tapa. Mas infelizmente é isso, pessoal, é o mundo que vivemos. E se vocês ainda têm uma dúvida se a Greenalia ou a Greenfiber tem capital em Madrid ou na Galiza, façam as suas devidas pesquisas, procurem se informar. E o que realmente ainda nos causa estranheza é que nos movimentos, nos protestos contra a construção da fábrica, apenas aparece o nome Fora Altri. Por quais motivos as pessoas não querem levantar seus cartazes contra a Greenalia ou contra o Greenfiber? Qual de fato é o entendimento ou o conhecimento dessas pessoas a respeito de um consórcio de empresas e não simplesmente de uma empresa portuguesa? E mesmo que digam que essas empresas não são galegas e seriam supostamente madrilenhas, por que não levantam os cartazes contra elas? Por que ainda há uma resistência em levantarem cartazes contra essas empresas que querem construir uma fábrica de celulose em Palas de Rei? O que está por trás do discurso da oposição do governo da Galiza ou dos jornais mais progressistas ao fazerem os seus comunicados, os seus chamamentos, os seus protestos de forma parcial? Ora bem, se há empresas de Portugal e da Galiza, ou supostamente de Madrid, por que este ódio é canalizado e filtrado somente para o capital português? Que de fato estaria por trás dessa incoerência ou desta incongruência? É isso, pessoal. Tenhamos sempre em mente que os conteúdos do Quintal da Galécia procuram sempre atuar com a imparcialidade. Não vamos colaborar com a falsificação da história ou das notícias, como também não nos ocultaremos em perfis ou nomes falsos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. E quando quis voltar, errei. Mas reparei